Oi, gente! Continuando a nossa minissérie de vídeos sobre criaturas mitológicas do Japão, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Oni. Se você é novo por aqui, olá! Meu nome é Marina Pietti e os vídeos dessa semana e da semana passada fazem parte do meu TCC, em que eu estou compartilhando um pouquinho do que eu estudei aqui no YouTube. Se o assunto te interessar, eu vou deixar aqui linkado nos cards a playlist onde eu estou colocando todos os vídeos que eu estou fazendo nesses dias. Muito bem! Diferente do Tengu, o Oni ele é mais popular e ele é mais fácil de ser encontrado como protagonista nas histórias, principalmente no anime, no mangá e nos jogos na atualidade. Inclusive, já vou pedir desculpa pela minha inconsistência na palavra anime, porque eu cresci ouvindo anime, aí depois eu descobri que não é assim que se fala. Aí eu falo anime, mas nem sempre eu consigo falar certo. Então, só para deixar avisado, desculpe. Antes de a gente entrar de fato para falar do Oni em si, tem um ponto que é interessante da gente conversar. Essa figura é tanto considerada fortuna e saúde, como também infortúnio. E diferente do Ocidente, o Japão normalmente trabalha com o bem e mal, não com coisas opostas. Eu até devo ter comentado isso no vídeo do Tengu, mas na verdade eles são complementares, então sem esses dois lados não há equilíbrio. Então, por exemplo, normalmente as histórias mais difundidas sobre o Oni é quando ele é maléfico, quando ele tem uma carga negativa. Mas também há histórias em que o Oni é o bonzinho da situação, como a história infantil Naitaka Oni, que seria o Oni Vermelho que Chorou, de 1933. Aqui, o autor Hamada Hirosuke teve como ideia de criar uma história que pudesse gerar compaixão entre os jovens da época. Essa história fala sobre o Oni Vermelho, que ele queria muito se tornar bom, mas por ele ser um Oni, os humanos tinham medo dele. Então, o amigo dele, que era o Oni Azul, vai lá e destrói a casa dos humanos para que o Oni Vermelho pudesse salvar esses humanos e assim criar essa imagem de bonzinho. Só que termina com ele também chorando, porque sim, ele conseguiu conquistar a amizade dos humanos que ele tanto queria, né? Mas o seu amiguinho teve que ser expulso dali, porque teoricamente ele era o maléfico, mas na verdade ele realmente só queria ajudar. Então esse é um exemplo que a gente não pode tratar como bem e mal especificamente, bem separado, sabe? Como a gente costuma fazer aqui pro Ocidente. Muito bem, dito isso, vamos para as suas origens e as teorias da conspiração que temos aqui no Oni, assim como tivemos no Tengu. Aqui também tem aquela divergência de autores, né? Então você vai encontrar um, por exemplo, dizendo: o Oni japonês pertence puramente à mitologia budista. Na verdade, o Oni ele é um termo que é usado para descrever esses espíritos malignos que tentam prejudicar o ser humano. Mas também dá para interpretar essa figura como um indivíduo que é a sombra da sociedade. Mas apesar dessa confusão toda, a gente tem sim algumas vertentes. A primeira é a japonesa. Aqui considera-se como uma consequência histórica de medo das pessoas com fenômenos naturais, como trovões, raios, tempestades, terremotos, e são características que normalmente aparecem nas histórias dos Onis. E os habitantes do Japão antigo, eles acreditavam que essas criaturas malignas viviam em montanhas. E aqui é interessante, né? Lembra no vídeo passado do Tengu, em que eu comentei que normalmente divindades e criaturas malignas são associadas a montanhas? Isso é muito antigo e ainda em algumas histórias isso é bem recorrente. Mas Horikoshi Shinobu, por exemplo, ele diz que não há uma demarcação certinha entre Oni e Kami no Japão antigo. Kami seria divindade, então os aspectos negativos dele seriam atribuídos ao Oni. Por isso, outros autores também concordam com essa ideia do Oni ser rejeitado, porque com ele é associado os pontos negativos, enquanto os pontos positivos seriam associados a essas divindades. A segunda vertente é a chinesa. Em chinês, esse ideograma aqui, que é o ideograma de Oni, que é inclusive o que é comumente utilizado no Japão, significa alma ou espírito invisível dos mortos, e ambos são antigos e considerados malignos. Além disso, a raiz da imagem do Oni é encontrada no Guishan chinês. Desculpa, não sei falar, mas é esses dois kanjis aqui, que significa fantasma e espírito. E surpreendentemente, essa imagem do Oni, ela permaneceu muito parecida com seu antecessor chinês. Esse Guishan chinês chegou ao Japão junto com o budismo e ele que deu um formato a essa ideia do Oni que antes era mais disforme. Terceira vertente, budista. Aqui,
Os Onis, eles são criaturas que habitam os abismos do inferno budista e eles aterrorizam pecadores mortais. Pessoa animada, né? Falando sobre o inferno budista. Há uma variedade de Oni em geral e essa versão budista inclui, por exemplo, os Onis que são carnívoros, no sentido de carne humana, que eles vêm de origem indiana, que seria os Yasha, que é sinônimo de divindade, e Erasetsu, que na mitologia budista ele pune os pecadores no inferno. Aqui uma coisa que é interessante, porque assim, isso é mais coisa pro próximo vídeo, mas só comentando, tem um anime chamado Hozuki no Reitetsu, que é basicamente, imagina que o inferno, ele é uma empresa que tem vários setores. Então, é sobre isso, e tem Oni, e tem um monte de criatura sensacional que junta várias coisas da mitologia japonesa. Então, vou deixar a indicação, vou deixar aqui o nomezinho para quem tiver interesse depois de procurar. Tem muito alívio cômico, super recomendo. E a última vertente, a quarta, é Onmyodo, que é uma prática proveniente da dualidade do Yin e Yang e também dos 5 elementos: metal, madeira, água, fogo e terra. Alinhada com essas influências chinesas, essa vertente, ela agregou também algumas questões de astrologia budista e essa parte de adoração aos kami japoneses. E assim como nas outras vertentes também que eu mencionei, aqui você também vê essa ideia de que o Oni, ele seria um espírito maligno que tá ali para prejudicar os seres humanos. Muito que bem, características básicas dessas criaturas. Começa que normalmente ele é enorme, né? Tem os pequenos, tem os pequenos. Por exemplo, até no anime Hozuki no Reitetsu, você vai achar uns Oni chuchu, tipo assim, pocket size, que são menores, mas a ideia geral dele é que ele é grande, ele pode ser vermelho, pode ser preto, pode ser azul. Ele é musculoso, ele é todo fortão, ele tem uma força sobre-humana assim, absurda. Ele tem presas nos dentinhos aqui. Em algumas histórias aparece até com olhos dourados, assim, olhos grandes, bem assustadores, mas que também tem como se fosse, imagina tipo um olho assim, e como se fosse aqui a pupila assim, um douradinho. Algo nesse estilo. A boca deles também normalmente era bem grande. Pensa numa imagem bem amedrontadora mesmo, que inclusive conforme vocês vão vendo as imagens que eu vou colocando, dá pra ter uma noção de como que eles apareciam. Eles também tinham uma arma, que é esse kanabo que eles seguravam, normalmente era uma barra, né? De metal, podia ter espinho, podia não ter espinho. Você comumente também encontra no clássico, eles usam como se fosse uma tanguinha amarradinha assim. Eles também usam. Em algumas histórias também eles têm essa habilidade de mudar de forma, mas não é presente em todas não. E assim como o Tengo, eles também, como eu falei antes, são associados a montanhas, lugares sombrios. Pensa comigo, você é um ser gigante, amedrontador. Você não quer ser encontrado, ser visto tão fácil, ainda mais se você quer atormentar o ser humano. Então o fato de ser nessas montanhas, esses lugares mais escuros, caídas da noite, que é onde a maioria das histórias inclusive aparecem, é mais fácil deles se camuflarem. Então até por isso tem essa conotação negativa, que normalmente é o lugar que eles se encontram. E é complicado, porque o Oni realmente ele pode ser a pura encarnação do mal, aquele bicho que assim só atormenta o ser humano, mas ele também pode ser um chuchu de criatura, como apareceu no Oni azul. E eu li uma vez uma descrição que fez muito sentido pra mim enquanto eu tava pesquisando. Ora, ele era um monstro terrível que tinha que ser derrotado pelo herói, mas também ele servia de bode expiatório. E nas histórias infantis, comumente ele tem aquele papel de bicho papão, que é para regular se você tá fazendo as coisas certas ou não que a sociedade pede. E só comentando como palhinha pro próximo vídeo, é interessante porque assim, você pergunta, tá, mas como que surge, né, esses Onis? Ele não vai, sei lá, nascer, você não vê questão de maternidade de Oni, pelo menos, aí tem uma história que eu não conheço, né? Mas pesquisando, o que comumente acaba encontrando é parecido com aquela citação que falam que quando uma pessoa morre com muito ódio, como rancor, isso dentro da cultura japonesa, né? Dentro da mitologia, das histórias que a gente lê. Quando você morre, às vezes, com muito ódio de alguém ou sofreu alguma coisa muito traumática, você pode voltar como um espírito raivoso. E aqui, muitas vezes, acontece isso. Uma pessoa morre como humana e volta como um Oni. Então, é interessante como você se transforma, às vezes, baseado no jeito como você morreu, com as experiências traumáticas que às vezes você pode ter vivido. Mas sem muitos spoilers do próximo vídeo. Hoje eu acredito que o vídeo saiu um pouco menor do que os outros. Até enquanto eu tava fazendo o roteiro, eu fiquei, meu Deus, vai ficar mais curto. Mas espero que tenha feito sentido pra vocês, que não tenha ficado muito confuso. Se tiver alguma dúvida, por favor, me escreva aqui embaixo. Se você puder também me dar um feedback, ia ser muito bom, porque me ajuda na hora também de colocar no trabalho. E é isso. Tchau!